Fala, torcedor tricolor! Sejam muito bem-vindos ao canal Maior do Estado, onde a gente sempre está falando aqui sobre o Paraná Clube, já nessa era SAF em desenvolvimento. E o assunto do vídeo de hoje, pessoal, é a final do Campeonato Paranaense. Londrina e Operário. Quando que o torcedor paranista imaginou que em pleno 2026 a gente teria uma final entre dois times do interior e o que aconteceu? Enquanto Curitiba e Atlético Paranaense falharam no campeonato, o Paraná não estava lá para disputar essa final, para ser campeão dessa final. Né? Diferentemente de muito tempo, muito diferente de anos atrás, em que o tricolor da Vila sempre chegava forte em decisões do Campeonato Paranaense, como nos anos 90, até foi pentacampeão seguido, deixando a dupla Atletiba para trás em diversos anos. Como diz o próprio hino do tricolor, Paraná Clube já nasceste gigante. E é uma verdade, nos anos 90 e os anos 2000, o Paraná Clube praticamente passou por cima dos seus adversários no estado do Paraná, sempre chegando a finais, sempre ganhando o título paranaense, Série A de brasileiro e disputando até Libertadores no ano de 2007. E o que aconteceu para o Paraná Clube chegar nesse ponto? O que aconteceu nesse meio caminho para o Paraná perder a sua grandeza? Não digo perder, porque não foi perdida, mas foi apequenado. O Paraná se apequenou diante dos times, diante dos clubes e diminuiu o seu potencial. Né? A gente sabe muito bem que muitos erros de administração ocorreram, erros crassos, como erros pífios, erros de administração com relação a reclamatórias trabalhistas, né, contratos mal assinados, terceirização de serviços, como terceirizar a base para empresas terceirizadas cuidarem, muitos gastos, roubos dentro do clube, muito dinheiro desviado para empresários, e quem sofreu no final das contas foi a torcida paranista, que não larga o osso, não larga, e o Paraná só não diminuiu de tamanho porque a torcida ainda faz festa no estádio, porque a torcida ainda lota e porque ainda é a terceira maior torcida do estado do Paraná, atrás apenas de Atlético Paranaense e Curitiba, que tem 100 anos, mais de 100 anos de história os dois, enquanto o Paraná apenas 35. Tem muito para crescer ainda, mas é óbvio que é preciso mudar a rota para que o Paraná encontre o caminho da grandeza novamente, para que encontre o seu lugar. Inicialmente sempre no trio de ferro, formado pelo trio de ferro, Atlético Paranaense, Curitiba e Paraná Clube, eram os maiores do estado. Porém, com a decadência do Paraná Clube nos últimos anos e o crescimento da força do futebol do interior, com muitos clubes virando SAF, clubes de empresários e investimentos pesados, o Paraná acabou ficando para trás no cenário do esporte paranaense. E hoje a gente assiste times como Cascavel, Londrina, Operário, Azures, que é um time de empresários, um time feito para revelar jogadores, e Maringá, e até outros clubes, até acima, ocupando um lugar de protagonismo muito acima do que o Paraná Clube sempre esteve. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem o São Joséense conquistando vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e o Paraná Clube sem série nacional. Isso é uma vergonha pelo tamanho da nossa torcida, pelo show da nossa torcida, pela capacidade de renda que o tamanho dessa torcida traz, pela capacidade de investimento, pela capacidade de patrocínio que o tamanho do clube, da história do clube, da torcida traz ao Paraná Clube. E realmente foi erro do Paraná Clube. O Paraná Clube ficou para trás. Né? E agora com a SAF é a esperança que o Paraná Clube tem, que os seus torcedores têm, de voltar a figurar como figura central, principal e grande dentro do estado do Paraná, dentro do esporte do Paraná, dentro do futebol paranaense. E a gente observa que além do Paraná Clube ter se apequenado nesses últimos anos, também houve um crescimento muito grande do interior, investimento no futebol. E eu aproveito aqui para reconhecer as boas campanhas que Operário,
Maringá e Londrina têm feito nos últimos anos, chegando a finais, Operário conquistando o título, Londrina conquistando o título, e nesse ano, novamente, um dos dois vai conquistar o título. O Maringá também chegou a finais, eliminou o Coxa e vem muito forte, eliminando times grandes, que sempre dá problema quando joga contra o Atlético, contra o Coritiba, sempre é um problema. Mas a gente sabe muito bem, torcedor, que o Paraná Clube ele devia estar lá disputando. Não vou dizer, não vou ser ingênuo de dizer do mesmo tamanho de Coxa e Atlético, na mesma potência, jogadores que podem ser contratados. A renda do Coxa e do Atlético hoje estão muito mais altas do que o do Paraná, mas o Paraná ele tem que fazer parte do trio de ferro. Ele não pode perder o lugar para Londrina, para Operário, para outros times, né? O Paraná tem que voltar. E não quero dizer com isso falar mal dos outros times do interior, porque realmente são exemplos hoje para o Paraná. O Londrina tem uma gestão que hoje é exemplo para o Paraná Clube. O Operário tem uma gestão hoje que é exemplo para o Paraná Clube. E o Paraná, a esperança está agora na SAF, num procedimento que encara o futebol como investimento profissional, querendo retorno financeiro, querendo sucesso e sistematizando dentro do futebol as métricas para a contratação de jogadores, planejamento a longo prazo, transformar a Vila Capanema num centro de receitas, né? O Paraná ficar um clube que ele mesmo pode se bancar, né? Ele mesmo não depender de aporte, de investimento de fora, ele mesmo se bancar através de venda de jogadores, através de shows na Vila Capanema, utilizar o espaço do estádio como centro de receitas, mais futuramente construir, por que não, um shopping lá, lojas para que haja consumo, e isso, aluguéis dessas lojas também mantenham o clube, como hoje acontece com a Arena da Baixada, que é um shopping, né? E tudo isso foi dito pelo CEO Pedro Weber em suas entrevistas coletivas a 2 Esportes, a Banda B, a TMC Esportes Paraná, a Transamérica, né? Ele disse tudo isso e eu tenho acreditado que esse é o norte da SAF, que essa é a intenção da SAF, e se Deus quiser, a gente tem visto profissionalismo dentro do clube, as categorias de base elas foram profissionalizadas, voltaram a ser profissionalizadas, coisa que há muito ano o Paraná tinha perdido, e realmente a gente vislumbra aí um futuro melhor, né? Um futuro melhor. Eles também têm o plano de investir 60 milhões na Kennedy, isso está no documento também da SAF, né? 60 milhões na Kennedy, ou adquirir a Kennedy por parte da União, fazer a compra, a aquisição do estádio, ou o investimento na própria área do estádio ali, para que tenhamos um estádio um pouco mais aconchegante, um estádio um pouco mais acolhedor para o torcedor. Porque se hoje o Paraná Clube coloca 15 mil numa estreia de Série Prata paranaense, com um estádio mais acolhedor, com um estádio mais moderno, com certeza os jogos tendem a ser sempre lotados e talvez até falte espaço na Vila Capanema para a torcida tricolor. É isso, pessoal. Domingo a gente vai estar assistindo, ou pelo menos ouvindo falar na mídia, né? Quem não assistir, sobre Londrina e Operário e o novo campeão paranaense. Mas o Paraná ele tem que se reconstruir agora, para daqui 3 anos tá lá na Série A forte. Já ano que vem já está na Série A, mas para que daqui 3 anos a gente esteja um time competitivo lá na Série A, ponto de que enfrentar um Coritiba numa semifinal, enfrentar o Atlético Paranaense numa semifinal, e a gente possa ganhar, a gente possa disputar, a gente pode ser competitivo e chegar a uma final de Campeonato Paranaense, e disputar uma final de Campeonato Paranaense, coisa que não acontece há muito tempo. Mas eu tenho certeza que a gente dando um pouco mais de tempo para a SAF, isso tende a acontecer, a gente já tem visto muita melhoria no clube, e se Deus quiser, o trio de ferro ele vai voltar a fazer jus ao seu nome. E o Paraná Clube está voltando. Valeu, pessoal. Se gostou do vídeo, eu peço para que deixe um like, para que deixe um comentário, compartilhe o vídeo nas redes com as pessoas que você conhece, com os paranistas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. E vamos em frente, que esse ano é o acesso. E esse ano a gente vai ser campeão também da série da Copa Paraná, trazendo ou a vaga da Série D ou a vaga da Copa do Brasil. Tamo junto, pessoal. Valeu, abração.